Boa noite, queridos ouvintes internautas, e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha aqui todas as quartas-feiras, aqui na Exclusiva FM. Eu sou o Fábio Soroli e está começando mais um programa profissional de seguros. E lógico, eu não estou sozinho, muito bem acompanhado por sinal. E eu quero apresentar meu querido amigo, a voz by night do rádio. Boa noite, Romeu Santos. Boa noite, Fábio Sorola, corretores de norte a sul do Brasil, leste a oeste de São Paulo, ABC, região de Osasco, todo mundo curtindo o programa profissional de seguros. Comigo aqui do meu lado direito, a mente brilhante do mercado do Brasil, mercado de seguros, claro, Marcelo Brancati. Boa noite, meu amigo Romeu, Fábio, nosso querido convidado Amaral, que a noite seja maravilhosa para todos e muito produtiva, que a gente tenha a oportunidade de mais um bom aprendizado e uma contribuição especial para todos. Verdade, Marcelo. E hoje nosso convidado mais que especial, aliás, não estava nos planos, né? Mas nós aproveitamos o corredor e falamos, vamos aqui discutir um tema conosco aqui que vai ser bem bacana. Seja bem-vindo, Ricardo Amaral. É isso aí, Amaral. Yes! Boa noite, pessoal. Queria agradecer esses meninos aqui pelo convite. Eu estava passando aqui por um outro motivo, que vocês vão descobrir mais no final do programa. E aí eles falaram assim, pô, Amaral, senta aqui com a gente. E eu me sinto assim, lisonjeado, porque, só feras. Então, vamos lá. Programa começando. É isso aí, Amaral. E o programa é para o corretor de seguros, né, Amaral? Então você se encaixou muito bem aqui nessa bancada. Sim. Marcelo Brancati, olha o tema de hoje, Marcelo. As recentes novidades são positivas aos corretores? Nossa. Muitas notícias movimentaram o mercado de seguros, principalmente o que move ao corretor de seguros. Temos a plena certeza que o mercado precisa sim de evoluções tecnológicas e melhores produtos. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, é uma autarquia que fiscaliza e regula as empresas de seguros, de previdência privada aberta, capitalização e resseguros no Brasil. Esta autarquia é vinculada ao Ministério da Fazenda e ela atua com o intuito de organizar e desenvolver o mercado de seguros, capitalização do país, garantindo a estabilidade e assegurando os direitos do consumidor. Nós tivemos aí recentemente, meus queridos amigos da bancada, algumas notícias aí que a SUSEP veio divulgando e eu separei algumas aqui pra gente debater que chamam bastante atenção. A primeira foi a questão de permitindo contratar o minuto por minutos ou seguro sob medida, aí no caso pro seguro eu recebi essa notícia com bons olhos, Marcelo. Eu achei interessante, né? A gente não sabe ainda como é que as seguradoras estão se preparando para isso, quanto será cobrado disso, né? Mas eu vejo com bons olhos. A pergunta é: cadê o produto? Cadê o produto? Pelo jeito ainda não temos produto, mas temos que ter fé. Mas assim, de qualquer maneira também, Fabio, eu vejo como positivo. Eu acho que vai baratear um pouco o seguro, né? Esse seguro que seja feito por semana ou por mês. Mas a gente vai ter que ver realmente como é que cada companhia vai precificar isso. E como também ela vai manter a sua estrutura, uma vez que o seguro vai ser um prêmio mais baixo, né? Que vai chegar ao consumidor. Porque a companhia ela tem lá os seus funcionários que atendem toda a demanda do corretor de seguros. Sem dúvida. Ou seria mais ou menos igual os cafezinhos da Starbucks, né? O pequeno é 5, o médio é 5,50 e o grande é 6. Seria algo parecido. Porém, como é que eu mantenho a minha estrutura como empresa, como companhia? Já que eu tenho o setor de contabilidade, eu tenho o setor financeiro, tenho o setor a parte administrativa técnico, é muito pesada, né? mas olha só. Isto acaba com a obrigatoriedade de apólices anuais. Essa flexibilização já existe em diversos países e agora também permitida no Brasil. Segundo Rafael Scherer, diretor da SUSEP, em entrevista do Estadão, da Broadcast, ele diz o seguinte:
Estamos fazendo uma atualização da regulação para torná-lo mais flexível possível no intuito de estimular os produtos mais acessíveis e atrair um número maior de consumidores brasileiros para o mercado. Essa medida vai atrair mais consumidores? Vou pegar o microfone aqui, porque hoje eu estou sem o suporte. Acho que essa medida ela tem esse impacto, porque se a gente fizer um paralelo com o seguro, por exemplo, seguro viagem. O seguro viagem, a pessoa ela contrata quando ela faz a viagem. Ela não contrata para o ano inteiro, ela tem até essa opção, se fizer outras. Mas o seguro ele é contratado para proteger aquele risco pelo qual a pessoa vai se submeter. O automóvel, não necessariamente. Boa parte do ano o veículo fica na garagem, ou fica protegido, ou não está exposto a risco. De modo que me parece que é uma medida inteligente. Como foi dito na tua introdução, essa iniciativa já existe em outros países. Nos Estados Unidos tem uma seguradora chamada Lemonade, que é um case de sucesso recente, não especificamente sobre esse tema, mas pela inovação também. Então, me parece uma medida positiva, de modo a inserir novos consumidores. Lembrando que, nós falamos já isso aqui, nós temos cerca de pouco mais de 20% da frota segurada no Brasil. Então, existe a necessidade de criar novas iniciativas que permitam que a maioria da população tenha acesso a essa proteção. Acredito que essa é uma dessas medidas. Em relação à questão de custo, tenho uma visão um pouquinho diferente dessa que o Romeu colocou, porque o processo, quando ele é fragmentado, porque nós temos um seguro anual que ele é calculado baseado na exposição do risco anual. Quando fragmenta isso em meses, semanas, dias e horas, a tendência não é simplesmente você pegar o valor do custo anual e fazer o fragmento do risco e chegar no valor. Por quê? Porque terão cobranças por esses fragmentos, atendimentos, emissões, relacionamentos, cotações, etc. Então não é possível, mesmo com automação em curto prazo, não vejo a possibilidade esses produtos fragmentados serem mais baratos. Evidentemente que no mindset do consumidor, ao invés de ele pagar 2, 3 mil reais, ele vai pagar 30 reais, ele vai ter a percepção de que é mais barato. No entanto, essa proporção, se ela fosse estendida numa visão anual, certamente ficaria muito mais caro. Ele se torna muito mais caro. Mas não deixa de ser um remédio interessante, até para essas pessoas terem contato com seguros, contratar seguros, passarem a ser consumidores de seguros e terem essa experiência. Então eu vejo sim como uma medida polêmica, porém de extrema importância para o desenvolvimento do setor. Ricardo, esse seria o seguro liga e desliga. É mais ou menos assim. Eu vou dar um pulinho ali, então eu vou ligar o seguro e quando eu voltar eu desligo. Exatamente. Concordo com o Marcelo que a questão do custo, se a gente pensar num custo anual, ele vai ser muitíssimo mais caro. Mas como você fragmenta isso para uma viagenzinha, para um momento, fica mais barato. Também creio que isso, de uma certa forma, ajude a fomentar um pouco o seguro. Sem dúvida. Tudo bem. Lógico, o corretor com isso vai perder uma questão de ganho, né? Porque o ticket vai ser muito mais barato. Muito mais baixo. Né? E isso até mesmo se a gente conseguir ganhar comissão, que talvez a gente fale em outro momento aí do ticket. Mas eu concordo com o Marcelo. Realmente, eu acho que isso vai ajudar um pouquinho, porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos o quê? Cultura de seguro. Cultura de seguro, exatamente. Então, isso é uma coisa que eu creio que deveria ser ensinada desde o primário, entendeu? Devia ter curso de faculdade, devia ter matéria na faculdade, para todo mundo pensar um pouquinho no seu futuro. Verdade, o Amaral. A gente tem um mercado muito grande aí, principalmente no automóvel, para ser explorado. Mas, Romeu, esse tipo de contratação não abre uma margem para fraude? Não, sem dúvida nenhuma, porque assim, eu posso hoje contratar o meu seguro ou não contratá-lo
e acontecer um sinistro e depois eu declarar a seguradora que eu o contratei. Exatamente. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então a companhia vai ter que estar muito esperta, ter os seus departamentos de auditoria muito ligados para que não tenham esse prejuízo. Porque assim, infelizmente, nós estamos uma época num país, né, Fábio, quando se tem assim muito seguro em que haja esse tipo de problema, a gente tem que estar muito assim, pensando nessas coisas também, tá certo? Ô Fábio, isso que você colocou, eu acho que é bem importante também, porque se a gente for voltar um pouco no tempo, quando já há alguns anos, quando as seguradoras implementaram um instrumento de vistoria prévia, além de outros mecanismos de identificação da procedência dos veículos, controle de dados, verificação realmente da legalidade daquele bem, a vistoria prévia é um desses instrumentos. Quando a gente vai para o sinistro tem a vistoria do sinistro, que um perito vai até a oficina, negocia, tira foto. No passado, a gente tinha essas fotos na Polaroid, né? Agora são fotos eletrônicas. Mas assim, por que eu estou colocando isso? Porque na medida que a sociedade vai se comportando de uma maneira que visa obter benefícios ilícitos do seguro, o que é natural? As seguradoras vão introduzindo mecanismos de controle, certo? Como a vistoria prévia. Porque se a gente for olhar a essência do seguro pela natureza, pelo princípio da boa-fé, que é o que reza a legislação, sim, não precisaria de vistoria prévia. O cliente diz que tem o veículo, passa os dados, você faz. Por que a seguradora criou a vistoria prévia? Porque as pessoas passaram a fazer seguro de carros que não existiam. Exato. Ou começaram a fraudar na contratação. Então vamos fazer vistoria prévia. Daqui a pouco, sinistro. O sinistro sempre existiu, mas por que existe? Porque bastaria pegar 3 orçamentos, usar o mais barato e não precisava da vistoria do sinistro. Ou o próprio cliente tirar foto, como já acontece. Por que esses instrumentos aconteceram? Justamente para mitigar a fraude. Quando a gente olha esse contexto, leva para o seguro fracionado, a pergunta é como implementar esses instrumentos na contratação, que ela pode ser por horas, dias, ou apenas uma jornada, uma viagem, precisamos ver como que vai ficar isso, mas se começar a colocar instrumento de controle, além do custo já ser naturalmente mais alto, ele vai se tornar inviável. Porque imagina uma vistoria prévia para o seguro de um dia. A vistoria prévia custa R$200, R$150 para a seguradora e vai cobrar 30 no seguro. Então, isso precisa vir acompanhado de tecnologia, de mecanismo de controle, para que depois de 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, essa iniciativa, que pode ter muito valor e pode ser de grande importância para a sociedade, ela ser inviabilizada justamente pela conduta inadequada de certas pessoas. Mesmo a vistoria sendo eletrônica, Marcelo, que a maioria das seguradoras já adotaram esse sistema, mas você tem um investimento muito alto aí. Você fala, o vistoriador não vai mais lá fazer a vistoria, tá? Mas e o sistema que você habilita aí para mandar essa informação para segurar, e o analista? Então existe ainda um operacional que por muitas vezes, Amaral, é muito mais bruto em termos financeiros do que se você mantesse o vistoriador. Né? Mas o mercado caminha para esse sentido aí e muitos já aderiram também. E a vistoria por imagem de constatação de danos, isso aí, né? E agilizou muito, né, para quem mexe com automóvel. Mas eu não conheço ainda alguma seguradora, não sei se quem está nos acompanhando, se já tem alguma seguradora fazendo esse tipo de seguro. Que está liberado, isso nós sabemos, mas quem está fazendo? Né, eu não tenho ainda a ciência. Talvez seja, Fábio, uma tendência de mercado. E outra coisa interessante, às vezes o corretor fica muito preocupado, que ele fala assim, Amaral, poxa, mas essa tendência está chegando, eu tenho que estar... o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser da minha corretora? Corretor, acalme-se. Tenha bastante, vamos dizer assim, bastante consciência, confiança,
Porque existem N tipo de carros. De repente, esses carros que vão ser os pioneiros nessa fase, né, de seguros fracionados seriam os carros mais novos. Os carros mais antigos vão continuar na mesma precificação que eles têm. Então ainda há uma tendência que você vai conseguir manter os seus clientes do jeito que eles estão. Mas vá pensando no futuro. A gente tem que ser uma geração, né, Fábio, que a gente pense no futuro, e o futuro é já. E o futuro é já. E olha que legal, a gente estava falando de sinistro. A SUSEP também autorizou as seguradoras a proceder à reparação para os carros batidos com peças usadas ou similares, não originais, né? No entanto, o consumidor deverá ser informado quanto a esse procedimento. Eu achei legal essa medida, né? Porque reposição de peça está um caos. Concessionária não tem, muitas vezes nem a montadora tem, né? O cliente passa a ficar lá 30, 60 dias, 90 dias esperando a peça. E de quem é a culpa? É sempre do corretor. Sempre do corretor. O corretor é o culpado, né? Principalmente os veículos aí chinês, você não acha, Marcelo? Não tem a peça. Infelizmente não tem, né? Então, essa questão da peça usada ou uma peça similar, né, que não seja a original, eu acho que está valendo. Eu acho que isso traz um benefício legal, pode baratear o seguro, sim, né? Porque você vai endossar e fala, não, eu concordo que usem esse tipo de peça, principalmente para os carros mais velhinhos, viu, Romeu? Sim, sim. Porque é natural, o cara não tem seguro, ele não tem seguro, mas ele precisa de uma determinada peça. Ele vai na concessionária buscar essa peça? Não vai, gente. Difícil, né? Não vai. Entendeu? Um cara com carro de 10 anos de uso, 5 anos, ele não vai na concessionária. Ele vai nas lojas, nas autopeças, né, nos desmanches regulamentados, para ver se acha essa peça. Achou, beleza, com custo legal, e repõe. Por que a seguradora não poderia fazer isso? Agora pode. E isso tem um lado legal, a redução do custo do seguro no automóvel. É isso aí. Eu me lembro eu trabalhei muitos anos com sinistro de automóvel e esse período, que não foi curto, a gente observava o seguinte: o custo de reparo de um veículo, seja ele qual for, em uma concessionária, ele é em torno de 40% superior a uma oficina particular, certo? Então, diante disso, já existe um impacto direto no valor. A gente tem que lembrar que como que se compõe o custo do seguro, né, do automóvel. São vários fatores, mas o custo de reparação é um deles, o custo médio de reparos, a frequência de roubo e furto, a própria severidade da carteira, ou seja, o que é o valor de indenização da perda parcial médio, e despesas, etc., comissão do corretor e tal. Então, um dos fatores é o custo de reparação. Ele é muito forte, tem um impacto muito grande no custo. Eu tenho a impressão que quando a SUSEP se pronuncia e abre essa possibilidade, ela está usando o chapéu social, a visão de gerar possibilidades do mercado se tornar mais competitivo, os valores dos seguros abaixarem, e com isso pessoas, parte da população que hoje não consome, não consegue pagar um seguro, ela passe a utilizar essa possibilidade. Então, também vejo de forma positiva. Por outro lado, existem outras respostas que precisam ser dadas. A gente tem que lembrar da segurança viária, porque itens de segurança que expõem as pessoas ao risco. A gente tem no Brasil peças que são recuperadas com seriedade, peças usadas, mercado paralelo. Dentro do mercado paralelo tem categorias do mercado paralelo. Então, há de se tomar muito cuidado que tipo de reparação vai ser feita no veículo dos clientes. Porque começar a ter acidente, pessoas morrerem nas estradas, em decorrência de uso de peças de baixa qualidade, quem vai se responsabilizar por isso? E por fim, finalizando esse raciocínio, quem vai fiscalizar esse processo? Essa é a questão. Então você fez um seguro, concordou, tá? Quem vai fazer a revistoria do veículo
Se for a própria seguradora, ela é parte interessada. irá homologar isso aí, né? Exato. Porque, Marcelo, eu Essa é a estava lendo uma preocupação. matéria, essa questão da reposição de peças, você tem um fabricante que produz para determinada montadora. Então ele bate lá o selo da montadora, não vai com o selo dele. Mas ele produz essa peça para o mercado também, né? Só que a diferença, quando ele coloca o selo da seguradora, aquilo inflaciona a peça. Da montadora, né? Inflaciona a peça. E quando ele coloca a marca dele, ele vai pro mercado, aí você fala, poxa, mas essa aqui é original. Não, as duas são originais. O detalhe é esse, as duas são. Só que essa vai levar aqui o nome da montadora e essa aqui é o nome do fabricante. Então, pela matéria, eu entendi mais ou menos isso. Que você tem as empresas fabricantes, que também fornecem para montadoras, mas que tem a sua marca também. Então, né? Fábio, Mas é um detalhe muito importante do que você está falando. adicionalmente a isso, quem é que recupera o veículo? É a seguradora? Porque senão pode ficar assim, não, o problema é seu, né? Você quis a peça Não, então. paralela, aí Mas- cai no consumidor. Mas eu digo o seguinte, vale, né? o corretor não conserta carro, certo? Certo. Seguradora não conserta carro. Correto. Quem que conserta carro? Oficina. Pra oficina. Tá. Então, quem vai fiscalizar o cumprimento dessas regras perante as oficinas? Quando é a oficina credenciada, a seguradora ela tem a responsabilidade pela indicação, ela responde juridicamente por eventuais complicações. Agora, quando for livre escolha, porque o vistoriador pode negociar uma determinada condição de peça, então é realmente um ponto de atenção, eu acho. Aliás, hoje na oficina livre escolha, a maioria das seguradoras fazem com que o segurado assine um termo de responsabilidade pela execução do serviço. Né? Mesmo sendo esse serviço executado por uma concessionária. Né? Porque aí tem uma questão, viu, Amaral? Não é porque o carro está na concessionária que é o melhor serviço do mundo. Sim. Né? Nós já tivemos, eu pelo menos já tive muita experiência terríveis dentro de concessionária, mas terríveis mesmo. Coisa que eu falo, não é possível que isso está acontecendo dentro da concessionária. E aconteceu. Né? Então, quando você vem para as oficinas referenciadas ou credenciadas da seguradora, você tem uma retaguarda. Nós, como corretores de seguros, poxa, você está indo para referenciada, então a seguradora já fez todo o processo e falou, olha, eu recomendo essa oficina. Né? Mas tem o segurado que quer levar para a oficina particular, e é um direito dele em fazer isso, mas essa responsabilidade passa a ser dele. Então a pergunta é, a partir do momento que eu faço um contrato de seguro e eu autorizo a reposição de peças similares ou usadas no meu veículo, a responsabilidade passa a ser minha? Aí é que está a questão. Você está pagando mais barato e está se beneficiando pela concordância prévia, certo? De estar confiando que a seguradora também vai executar, no caso de um sinistro, aquilo que foi combinado. Então a questão, o que está por trás disso, é justamente a nossa desconfiança recorrente no Brasil de tudo que daquilo que for combinado ser cumprido. E precisa também estender essa fiscalização, ter mecanismo de controle em relação às práticas que as oficinas vão adotar. Porque muitas vezes a seguradora paga a troca de uma peça, ela autoriza a substituição, seja de mecânica, de funilaria e tudo mais. E quando volta na oficina para acompanhar a execução dos reparos, aquela peça que foi paga está sendo recuperada. Ou seja, uma forma de ludibriar a própria seguradora. Sem dúvida. Só que a seguradora, ela vai incorporar, como eu disse no início, os custos de reparação no preço do seguro. Logo, quem está se autofraudando, quem está se prejudicando sistematicamente em termos de seguros, são a própria sociedade que concorda com isso. Porque, no final das contas, a seguradora repassa os custos. Certo? Ou seja, o que torna inviável os valores de seguro de automóvel, e em razão disso nós temos uma frota, pouco mais de 20% da frota com seguro, sendo que na verdade a gente podia ter aí no mínimo a metade da frota. Sendo que o restante ainda é uma frota envelhecida, né, Marcelo? Tem 9 anos a frota. Pois é. Romeuzito, Vamos para aquele momento que você adora? Com certeza, Momento Maguila, que é o momento que a gente manda abraço para você que está em casa, que você que é corretor.
Quero mandar um abraço, viu, para todos o pessoal da UCS, viu, Ricardo? Obrigado. Você obrigado. que conhece lá o Luiz Morales, o Marcelo da MCGS, o Arno Bucli e toda aquela galera. Nosso presidente Ezaquiel, lá de Jundiaí. Um grande abraço. Com certeza. Aliás, o Celso tá mandando boa noite aqui pra gente, viu? Celso, gente boníssima. Esse Amaral é uma figura. Vou falar mal. Eu convidei o Celso para vir aqui, porque a gente ia só passar aqui, e ele não quis vir. Tô falando no ar agora. Celso, então nós vamos conseguir. Saindo daqui da rádio, nós vamos ao Celso. Vamos lá. Para degustarmos aquela pizza lá da... E aquele vinho. Pronto, aquele tá vinho, fechado. Celso. Brincadeira, Celso. Um abraço. Um abraço, Com Celso. certeza, Obrigado aí. Beleza. Eu estive também ontem na região do ABC e segunda-feira na região de São Miguel, seu Fábio. O pessoal mandou um abraço para nós, hein? O pessoal lá da Maia e Botana Seguros. Grande abraço, trabalha pessoal. muito com seguros de ônibus. Aí falou assim, poxa, mandar um abraço para vocês, queremos participar. Eu falei, é só dar um alô. Obrigado pela audiência. Estar com a gente. Com certeza, ó. O Jeremias, um corretor da Zona Norte, também tá ligado na gente. Pessoal da Colovate de São Caetano, da N Seguros de Santo André, Pelegrino e Machado de São Caetano. Olha, todo mundo ligadinho aí no nosso programa profissional de seguros. O senhor fez realmente uma romaria pelo ABC, né? Com certeza, e o pessoal lá assistindo a gente, sempre ligado aqui no programa. E estamos aqui pelo Facebook, eu quero mandar um abraço aqui pro Fernando Rosa, que tá mandando boa noite pra gente. O José Pereira, que já é o nosso... Ele já é a nossa bancada virtual, José Pereira, né? Tá, e quando ele vem aqui, o José Pereira, hein? Nós vamos combinar com ele agora. Ah, sim. Nós vamos... Se preparem, José. Queremos você aqui na bancada. Não conheço o Zé, mas vou falar uma coisa. Não dói, não, viu? Não dói, né? Pode vir. É suave. Os caras se tratam muito bem, José. O Guto Neiva tá mandando também uma boa noite pra gente. A Solange Dantas, o Marco Antônio Cabral, o Everton da Uphold, Contabilidade, já esteve aqui com a gente. A Elane Palumbo, ele tá falando o seguinte, o problema é a garantia de peça, né? Sim, antes, pegando o gancho nos agradecimentos, nós temos aqui o William do jornal JRS, Jornal Regional de Seguros também, exatamente, que está nos agraciando aqui com a sua presença. Muito Uma obrigado mídia pela muito presença, importante William. do setor também. Grande abraço. Muito obrigado. Se a câmera puder ir até o... Sorriso pra foto, sorriso pra foto. Rapaz, aí, E ele está Agora aí. Foto no ar. pessoalmente aqui. E teremos novidades Obrigado. em breve aqui, né, Marcelo? Isso, daqui a pouco nós vamos tirar uma foto e mandar para as redes sociais. Você pode ver aí o rapaz. O rapaz é bonito? Ele é bonito? Na verdade, Fábio, a garantia de peça em sinistro... É bonito? Garantia de peça em sinistro, isso que você colocou de concessionária, e aqui, claro, não estão generalizando, nem sequer na concessionária existe. Eu vi muito, e não foi uma única vez, muitas vezes, as concessionárias terceirizando a oficina para oficinas particulares. Então, o que acontece? Você deixa o teu carro na concessionária, acha que a peça é original, de repente ele sai dali, dá a volta no quarteirão, vai numa oficina particular, que ela usa a peça do mercado paralelo. Exato. Só que o que é diferente? O diferente é que a concessionária continua com a responsabilidade pela garantia da qualidade daquele serviço. Mas existem esses mecanismos, isso não só em funilaria, como em mecânica também. A questão é, acho que vai aumentar a importância, isso é legal. Acho que vai redobrar a importância da gente escolher melhor a seguradora que trabalha com a gente, a seriedade dessa seguradora. Isso vai ser mais um argumento de vendas também, porque o corretor sofre com a perseguição de preço no automóvel, mas a gente vai passar a ter um poder de recomendação maior usando também esse argumento. Utilize essa seguradora em detrimento da outra, por conta da qualidade da prestação de serviço, da segurança, da confiabilidade na reparação. Então, me parece que é uma transformação natural, uma evolução, que tende a trazer benefícios, sim, e talvez colocar sob responsabilidade do corretor mais um peso na recomendação pela escolha, eu acredito. Também. Faz parte do processo, Marcelo. Marcelo, e tem um assunto aí que está virando aí muito dentro dos meios dos corretores de seguros. A questão da comissão do corretor de seguros poderá ser divulgada na apólice de seguro. Segundo a superintendente
da SUSEP, Solange Vieira, ela diz, abre aspas, no Brasil a taxa de corretagem é alta, acima da média mundial, e o consumidor precisa saber o que está pagando. Vamos atuar para que o mercado tenha mais concorrência e transparência. Assim ela declarou. Isso está em todas as mídias vinculadas a seguro, essa declaração dela, tá? Não entendi. Concorrência e transparência? Mas o seguro, o que você iniciou falando que já é um contrato de boa-fé e é um contrato bilateral. Agora, eu não entendi o que ela quis dizer em relação à concorrência. O que isso muda no mercado? Colocando a comissão de corretagem na apólice, né, para o consumidor saber qual é a sua comissão. O que isso estimularia o mercado? Bom, eu vou arriscar aqui. É um assunto que é palpitante, que está exatamente nesse momento, né? Está em ebulição. Mas a gente... Eu não vou falar da SUSEP aqui. O que a gente sabe é que agências reguladoras no Brasil, em particular nos últimos anos, elas foram, de certa forma, loteadas por pessoas que não conhecem nem do setor. Então, não sei se é o caso, não conheço essa senhora, mas ela deu a visão dela e todos temos que respeitar, até pela própria envergadura e pelo que a SUSEP representa. Então, mas ela deu a sua opinião, naturalmente ela abre espaço para que todas as pessoas também possam ter a sua própria opinião. No quesito de legislação de consumidor, CDC, Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, me parece até aquilo que ela colocou encontra um amparo, porque a necessidade do consumidor ter acesso às informações, isso é Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código Civil determina que em contratos de adesão, em caso de dúvida, eles sejam interpretados a favor do aderente, porque parte-se do princípio de quem escreveu o contrato é o especialista, e do outro lado tem uma pessoa, entre aspas, ingênua, que está acreditando no teor do contrato. Então, assim, acredito que existe uma base muito sólida para essa defesa, seja no ponto de vista jurídico ou nas relações de consumo. Isso, isolando essa questão, a realidade mostra uma outra situação, né? Eu acho que a gente identifica que os custos operacionais são muito altos, carga tributária, tem corretores que partem de um modelo de competição sem estrutura operacional, ou trabalham sozinho, que naturalmente têm mais competitividade que outros, né? Que buscam, que procuram e que desenvolvem estruturas internas de serviço, de atendimento, de tecnologia. Então, nesse aspecto comercial, pode ser que gere uma percepção do consumidor muito equivocada. Porque ele pode olhar para o corretor A e dizer, você está cobrando 10%, o outro me cobra 5%. Ele começa a fazer leilão de comissão. Porque a percepção do cliente de que dos serviços que irão acontecer após a emissão ainda não é concreta. Porque ele está contratando uma promessa. Correto. Certo? Então, como fazer isso ser evidenciado? A gente sabe que tem o Sincor, tem outras entidades buscando esclarecer melhor essa questão. Mas me parece que antes de um comentário desse, ou antes até desse tipo de determinação, deveria ter ocorrido um debate mais profundo e sobretudo, ouvisse a própria categoria. Claro. Marcelo, eu não concordo com essa medida que está tramitando. Por um simples motivo. Isso não traz nada para o mercado de seguros. Exato. Você não aumenta o canal de distribuição, o preço do seguro não irá reduzir por causa disso, né? Ela faz uma comparação em relação aos seguros no exterior. Outra coisa que você não tem como comparar. A nossa operação aqui no Brasil é bem diferente, né? E bem citado, o custo operacional aqui é muito pesado, que eram em tese no passado da seguradora, passaram a ser nossos, esses custos. Quando você fala, o corretor ganha mais. Quantos corretores vocês aqui da bancada conhecem que são milionários vendendo seguro? Só eu. Obrigado. Concordo. Amém. Concordo. Olha, são poucas pessoas que a gente eu não tô. sabe, né?
Mas não tem, porque dá a impressão que todos os corretores são milionários, né? E o que a gente vê hoje em dia no mercado são corretores se degladiando entre si para quem ganha a menor comissão, essa que é a verdade, para poder levar o seguro. É isso que tem acontecido. Fábio, assim, o corretor vende o almoço para comprar a janta. Então não é da forma. Eu acho que o comentário foi até infeliz. Eu também acho, e vou ser mais incisivo, dizendo o seguinte: que ela não conhece corretores. Ela deveria frequentar lá a reunião da UCS. Da UCS. Viu, Ricardo? Para que lá assistir vocês mais falam a este programa. Isso. Pois é. Para que entenda, gente, que o corretor não está nadando do dinheiro. Pelo contrário, o corretor de seguros, ele emprega quantos milhares de pessoas nesse nosso Brasil. Então não adianta a pessoa falar uma coisa que ela desconhece. Falar alguma coisa assim comparando com outros países, sendo que ela não conhece nem de repente o que tem no Brasil. E tem outra coisa, tem outro detalhe importante. Nós temos um mercado aí marginal, comercializando aí a proteção veicular, que isso é extremamente perigoso e isso tem que ser combatido. Possível. Não é se preocupar com a comissão, se ele ganhou X ou se ganhou Y. Isso é irrelevante. Totalmente irrelevante. Então você tem outras formas, né, Amaral, de se preocupar com o mercado segurador para ampliar esse mercado também. Então, e eu não vejo em que ponto, eu não vi esse estudo, não sei se tá pronto, não sei como é que foi, mas eu gostaria de entendê-lo pelo menos, né? Bom, chegamos a essa conclusão porque o estudo mostrou isso, né, para ver se condiz com a realidade, mas pela nossa percepção que estamos em campo, está totalmente fora. Fábio, nós falamos há alguns minutos atrás, e até em tom de elogio, a questão das peças para baratear o preço. Legal. Falamos do seguro por tempo determinado, beleza, como iniciativa legal, inclusiva, positiva e tal. Agora, essa medida, como você colocou, que tipo de contribuição ela traz para o desenvolvimento do setor? Esse é o ponto. Segundo, por que não está sendo combatido de uma forma mais efetiva esses pseudo-seguros de cooperativas, entidades que... Quem está por trás dessa operação? Quem está por trás disso? Quem está rentabilizando isso? E, no final das contas, as pessoas, a sociedade que acredita que aquilo é um seguro, ela pode ser vítima. E aí, no final das contas, se coloca todo mundo no mesmo balaio. Porque uma pessoa dessa que não tem uma indenização ou que é mal atendida, ela conta para 20, 30, 40 pessoas que seguro não funciona. Exatamente. E está prostituindo a imagem. Então, me parece que a SUSEP devia se preocupar um pouquinho mais com isso. E outra, né? Isso aí a concorrência vai ser assim: eu pego uma pólice sua, Brancati, eu falo assim: olha, o Brancati, deixa eu ver a comissão que ele trabalhou aqui, ó. Né? Então, mas... Você fala, não tem nexo. O que isso vai influenciar, né, Amaral? Não, é aquela história. Não entendo também essa declaração, porque assim, ela primeiro fala de outros países. Vamos, essa voz que vos fala. Vamos pensar assim, se no Japão, quando uma criança nasce, o pai já contrata uma previdência para ele, isso para nós é uma coisa que tá longe da nossa realidade. É verdade. Hoje, se a gente perguntar quem tem uma previdência complementar, sabe, muita gente fala, para quê? Porque eu tenho o INSS, o INPS... Você volta na questão cultural, né? Exatamente. Então, assim, comparar o Brasil com qualquer outro país, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, não tem nexo. E assim, o que adianta eu saber que a comissão foi 10, 20 ou 30? O importante para mim é que eu tenho um profissional que me atende. Me atendendo, cuidando e, como o seguro é uma promessa, que lá na frente o meu corretor vai resolver entre aspas, meu problema lá na frente. E eu vou ficar contente com isso. Você, continuando esse raciocínio, quando a gente entra numa loja de eletrodoméstico para comprar uma geladeira, você não pergunta a comissão do vendedor. De jeito nenhum. A gente nem tem essa possibilidade, porque ele não vai dizer. Certo? Então você escolhe por outros fatores, atendimento, produto, tudo muito similar, a confiança, né, a estrutura e tal, muito similar à escolha de um seguro. Claro que é um produto tangível, é só um paralelo que eu estou fazendo aqui. Mas a gente não tem o hábito, em tudo que a gente compra, pedir e exigir a remuneração do agente que está intermediando. Certo?
Então, me parece que teria que ter... Existem outras preocupações mais relevantes do que essa, outras ações que eles poderiam pensar para desenvolver. Porque a gente está falando de automóvel, e você citou vida e previdência. Sim. Se a gente olha para a vida, seguro de vida, é muito menor a penetração do que seguro de automóvel. Então, assim, o que o regulador está fazendo para desenvolver também novos incentivos para que o mercado se desenvolva e não apenas punição, multa, castigo, fiscalização, porque parece que o viés é esse. Porque você virou... O culpado é o corretor, né? Que inflaciona esse mercado. E eu estava pensando o seguinte, Marcelo. E a comissão de resseguro? Ninguém falou da comissão de resseguro. A SUSEP ficou quietinha. Por que será? E a comissão lá é pesada, tá? Fabio, todas têm seus interesses aí e a gente não tem como intervir nisso, né? Mas eu sei que foi protocolado, né? Uma carta junto à SUSEP, através do Sincor e da FENACOR, né, Amaral? Sim. Foi protocolado. E às vezes o corretor reclama até do sindicato e tal. E nessa hora ele fala, cadê o sindicato e tal, não sei o quê, né? E eu até tenho falado isso com alguns corretores, que a nossa categoria é representada assim, Amaral. Sim. É representada assim. Então, quer dizer, agora estoura um pepino desse aí, um assunto dessa relevância, você quer cobrar quem? O órgão que... né, que da sua... Porque tem outra coisa interessante. Corretor de seguros é uma profissão regulamentada. Ninguém está aqui de paraquedas. Amaral, você tem quanto tempo como corretor de seguros? Bom, eu sou o mais novinho aqui em profissão né, da mesa. Eu tenho exatamente 13 anos de profissão. Eu venho de um outro segmento. Eu comecei como representante comercial, depois me tornei dono da empresa, depois acabei fechando a empresa, não aguentava a questão de mercado, porque a gente começou a perder mercado. Então, antes que eu quebrasse, eu resolvi fechar a empresa, né? Eu me considero, inclusive, um empreendedor, porque é uma palavra que está na moda. Mas assim é que o corretor tem que ser. O corretor tem que ser empreendedor mesmo. Não, mas eu me considero pelo seguinte... Eu pensei que era corredor. Não, o corretor é uma outra história para um outro momento. Eu me considero empreendedor pelo seguinte. Você tem PIS? Tem. Ótimo. Você tem PIS? Tem. Você tem PIS? Você tem PIS? Eu não tenho. Você nunca foi registrado. Eu nunca fui registrado. Então, eu consigo me considerar um empreendedor, porque desde os 18 anos, eu sempre, de uma certa forma, fui dono do meu nariz, né? E aos 40 e poucos anos, eu resolvi me tornar corretor de seguros. Eu fiz um ano de Fonenseg à noite e eu resolvi optar em ser corretor de seguros, mais ou menos como eu falei na frase da semana passada. Eu tenho orgulho de ser corretor de seguros. Sem dúvida. Tá? Porque eu acho que o corretor de seguros é aquele cara que só quer bem para o cliente. Você quer que o seu cliente bata o carro? Você está lá exatamente para proteger ele disso, né? Então o corretor de seguro é o grande protetor da sociedade. E nesse momento a gente vê uma declaração dessas assim, querendo saber quanto você ganha, quanto você não ganha. Concordo com o Fábio, não existe ninguém milionário, bilionário como corretor de seguros. Exceto o meu grande mestre Osmar Bertassini, né? Mas assim, eu vejo o corretor como um grande protetor do mercado. Você não concorda? Concordo, e eu queria só fazer um registro também do seguinte. Esses movimentos, eles trazem um recado para nós que somos profissionais do setor de seguros, em particular os corretores. Esse recado é de que nós temos que ser percebidos cada vez mais pelo valor do trabalho que a gente exerce. Sem dúvida. Exatamente. Porque o preço é o que o cliente paga, o valor é o que ele leva. Se ele não perceber valor naquilo que a gente faz, ele vai barganhar preço. E aí vai barganhar preço cada vez mais, já barganha. Mas ele vai na linha da comissão. Porque ele vai olhar para você e vai dizer assim, olha, você não está fazendo nada
você está só fazendo um cálculo para mim que é levar 20%, 10, 12, o que for, do valor do seguro. Isso aqui eu faço sozinho. Portanto, esse tipo de questionamento ele tende a acontecer se essa medida for implementada. Como neutralizar isso? Através de um padrão, um padrão de conduta que seja cada vez mais consultivo, mais técnico, que realmente gere proteção, que o preço seja o último item a ser discutido dentro do processo. Eu acho que a gente precisa olhar com muita atenção esse tipo de iniciativa baseado no que está por trás, de impulsionar a gente para ser melhor, a categoria se desenvolver de uma forma melhor. Sem dúvida, Marcelo. Ontem estávamos todos no IBMEC dentro de uma sala de aula, né? O Amaral comentou aqui que ele foi fazer o curso lá na FUNENSEG, hoje Escola Nacional de Seguros, né? Exatamente. O corretor precisa estudar, se habilitar. Eu me habilitei também no ano 2000 e depois fui fazer faculdade na Embi Morumbi de gestão de negócios securitários. Então me especializei na área e hoje faço especialização no IBMEC, na nossa área também. Então, assim, não é de graça, Amaral. Tudo isso aí, alguém está pagando todo esse investimento, fora a corretora. Você tem um custo pesado. Então, quando eu vejo eu falo, mas ninguém está brincando de ser corretor. Ninguém aqui é amador, né? Já tem bagagem, conhece. E da mesma forma, Marcelo, que tem clientes que não interessa para o seu negócio. Eu agradeço, né, Amaral? Sim, eu agradeço você ter me consultado, mas eu não consigo te atender nesse momento. Né? Existe um livro, você estava falando isso, está me lembrando de um livro. O livro do CRM é o autor que criou o conceito de CRM. Ele dizia que o administrador do negócio ele tem que ter a capacidade de demitir o cliente. Demitir o cliente que não tem desempenho e não tem potencial. Porque se o cliente ele não tem desempenho atual, não te gera receita ou valor para o teu negócio, porque não é só dinheiro. Às vezes é valor, é relacionamento, imensurável, né? Mas se esse cara não te traz desempenho e nem tem potencial, por que você mantém? Para gerar custo? E é esse, normalmente, o tipo de cliente que vai ter problema, que vai ter um sinistro, vai reclamar, por mais que você faça. Então, eu acho que tem que fazer uma análise, sim, de carteira e ver sobre essa visão de desempenho e potencial e fazer um filtro mesmo. Marcelo, Romeu, na semana passada tivemos aqui o Arnaldo de Souza. Eu quero mandar um grande abraço para ele. Ele deu uma palestra aqui para nós, né? Foi fantástico e o livro dele é muito bom. E ele deixou aqui, ele falou do livro, do lançamento do livro dele, que está aí com o Marcelo Brancati. E o que ele fez no finalzinho do programa? O que foi que ele fez? Conte, Romeu. Ele fez um sorteio para a melhor frase que fosse do mercado segurador brasileiro. E hoje aqui nós temos... E que usasse que palavras? A palavra gratidão. Gratidão e seguros. Isso. Você lembra exatamente o que você escreveu, senhor? Mas você já entregou assim que fui eu que ganhei? Dá um suspense e fala assim, olha... Mandaram inúmeras Não, frases. Mas foram inúmeras e dentre as inúmeras, mesmo, parece que... Como é que ele fez? Ele já chegou e falou, foi isso? Ele olhou o celular e falou assim, eu falei, escolhe a frase. Aí a gente não tinha visto nada. Ele olhou e falou assim, essa daqui. Aí ele leu, eu falei, poxa, que frase legal. Eu falei, quem foi a pessoa? Ele falou, o Ricardo Amaral. Eu falei, então tá bom. Então é pra ele. Então, Marcelo... Bom, então, deixa eu responder a pergunta do Romeu. A frase que eu escrevi, porque veio assim na hora, foi uma coisa incrível, foi gratidão ao universo por me fazer corretor de seguros e poder proteger pessoas e bens. Foi exatamente Foi na hora, Romeu. Foi um negócio... Eu peguei e escrevi. Aí, quando eu terminei de escrever, eu fiquei olhando, falei... Mas será que eu mando? Sabe aquele negócio de mando, não mando? Mando, não, acho que vai ter coisa melhor, né? Aí eu peguei, mandei. E quando no final ele falou que foi a minha frase, me senti... Foi muito legal. E nós ficamos felizes também. Cara, o livro tá aí, ele já autografou para você. Autografado, receba com carinho. Obrigado. Olha, recebe. Olha aqui, foto. Obrigado. Aliás, nós vamos colocar, depois do Marcelo, o lançamento oficial do livro, que ele deixou pra gente, vai ser dia 4, mas a gente vai colocar nas redes sociais direitinho. Vou colocar aqui. Gente, eu levei minha esposa até a semana passada, ela mandou aqui um alô.
Ela adorou o livro, já está quase terminando já o livro, viu, seu Fábio? Muito bacana esse livro. Uma leitura Sorolla. bacana, gostosa, um livro fácil de ler. Ela disse É que tem aquele tipo de livro que você bastante. quer terminar em 1 hora, que você fica tão ansioso para ler, né? Mas é verdade. É Então leve. tá aí, faça. Eu bom quero proveito. agradecer também ao Arnaldo de Souza. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vou ler com carinho. Logo, logo eu dou o parecer. Obrigado. É isso aí. É E isso assim, aí. Marcelito, então já chegou a hora, né? E fiquei contente por saber que vocês são consultores também, né? No final, a gente só chega a essa conclusão, viu, seu Fábio? Que os corretores que estão, os clientes que vão buscar você ou a sua corretora Supreme, vão buscar porque você tem alguma coisa para eles, né? Que é a consultoria, assim como também o Ricardo, como... Todos nós. Doutores do Você não seguro atua aqui do como corretor, Marcelo. mas você atende o corretor. Sem você dúvida. Você tá na linha de frente também. Sim, e eu me sinto muito orgulhoso por isso, cara, por ter essa referência que são vocês aí no dia a dia. Então já aproveita o microfone aí e já faça suas considerações. Sem finais. dúvida, quero deixar um abraço para você, olha, que nos acompanhou durante essa hora. Divulgue nosso programa, ajuda a gente aqui também, né, divulgando para os seus colegas corretores de seguros, seja aí nos clubes, seja nos prédios que você trabalha, onde tem vários corretores também. Divulgue nosso programa e deixe um grande abraço, uma excelente semana e nos vemos na próxima quarta-feira aqui no programa Profissional de Seguros. Grande abraço. Nossa, que voz, né? Pessoal, Que voz. A página é Profissional de Seguros Oficial, né? A página nossa no Facebook e também no YouTube. também no YouTube. Também no Agora no YouTube também, né? Agora no YouTube também. Porque até uma pessoa questionou se a gente não tinha os outros programas para assistir no YouTube. Agora tem. Pode acessar lá Profissional de Seguros Oficial. Estão todos os programas, Todos eles. todos eles. Boa noite a todos, então. Privilégio ter esse papo aqui com todo mundo, né? Com a mesa, mais a presença do nosso colega e da JRS aqui, acompanhando a gente. Então, eu acho que o que fica de impressão é realmente a necessidade da gente estar se reinventando, porque tem uma tendência cada vez mais próxima da gente de perceber a necessidade de um valor adicional na nossa atuação. E em caso de automóvel, isso não é muito difícil de ser percebido, mas a gente tem que encontrar os caminhos para isso, justamente para evitar esse tipo de armadilha que torne a nossa vida ainda mais difícil, né? Então, boa noite a todos. Eu espero que tenha sido proveitoso o programa. Boa noite. Amaral, suas considerações, meu amigo. Bom, primeiro eu quero agradecer aos meus colegas e amigos de mesa. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado pelo livro, né? Estou sempre às ordens, já vou me colocar à disposição. Já estou à disposição, até mesmo o dia que vocês quiserem ouvir a história do corretor, estou à disposição. Tá? Muito obrigado a todos, pessoal. Participem, curtam a página, assistam no YouTube, porque realmente o corretor de seguros ele precisa cada vez mais estar antenado, porque as modificações estão acontecendo muito rápido, tá? Nos últimos 5 anos, eu acho que a gente teve um salto enorme. Eu creio que o WhatsApp, inclusive, facilitou e matou muitos meios de comunicação que a gente tinha. Lembrando que eu sou do tempo do fax, né? Então, assim, pessoal, uma boa noite e agradeço a todos da mesa. Muito bem, Muito Marcelo, Romeu, Amaral, obrigado pela presença e participação de vocês. Quero registrar um abraço para a Luciana Ferreira. E o José Pereira diz o seguinte, que o problema não é doer, é chegar aqui e não querer sair. Olha, eu vou confessar, eu também estou com essa vontade. Eu gostei disso aqui. Mas será um prazer, sim. E semana que vem nós estaremos com mais um programa Profissional de Seguros, com a presença do Ricardo Milho, especialista em seguro de vida. Vai trazer umas dicas bem legais pra gente, imperdível esse programa. Muito obrigado pela audiência de todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau.